Olá, muito bom dia, grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525 e você que me acompanha pelo portal GazetaWeb.com. Estamos juntos em mais uma edição do programa TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora para poder trazer as principais notícias e os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Daqui a pouco nós vamos dar um mergulho com a repórter Mara Almeida, que acompanhou o segundo dia do Forró e Folia, tá? Você não pode perder. Teremos entre as atrações aqui do programa mais uma participação do advogado Bruno Calado com o quadro Penal News nesta quarta-feira de forma excepcional e também o Juliano Pessoa, tá certo? Entre os convidados aqui no estúdio. Nós vamos também lembrar que as nossas redes sociais são ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa através do Twitter, do Facebook, do Instagram e no YouTube você vai poder acompanhar na íntegra todos os detalhes de mais um programa TV Mar News, tá certo? Todos aí capitaneados pela Patrícia Barros, diretora de jornalismo da nossa TV Mar. Começando o programa de hoje, vamos sem perder tempo nesta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, aos destaques da Gazeta de Alagoas. 88 anos, Estado quer empréstimo de 300 milhões para garantir melhoria fiscal e investimentos. Pedido de autorização foi o governo de Alagoas, Paulo Dantas, o governador, que encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei com pedido de autorização para contratar empréstimo que pode chegar a 300 milhões de dólares, tá? 300 milhões de dólares, tá certo? A manchete disse reais, mas aqui o corpo diz 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão de reais junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Os recursos serão aplicados no âmbito do programa Alagoas Mais Sustentável, cujo objetivo é gerar maior suavização dos fluxos de caixa, maior eficiência de gastos públicos e contribuir para a melhoria dos indicadores fiscais estaduais e criação também de espaço fiscal para a continuidade dos investimentos públicos, segundo destacou o governador de Alagoas. Lula diz que vai lançar programa de grandes obras no país. CPI aprova a convocação de Torres, Braga, Cid e Heleno por 8 votos a 1. Governo propõe saída honrosa de Daniela Carneiro do turismo. Justiça determina a retirada de banheira de varanda e influencer reage contra síndico. Mais 5 grupos se apresentam hoje no Forró e Folia e juiz Cícero Alves é indicado para o Tribunal de Justiça, né? Daqui a pouco trazemos aí mais detalhes a respeito desse assunto, além, claro, das obras de contenção do mar que chegam à Praia do Sobral. Daqui a pouco o repórter Rogério Costa trazendo mais detalhes. E é com o Rogério Costa que nós vamos aqui trazer as primeiras informações, até porque esse trabalho tem sido realizado pela Prefeitura Municipal de Maceió, atendendo aos anseios de muita gente, principalmente o pessoal que reside ali na entrada de Maceió, com sentido ao litoral sul, o pessoal ali do Pontal da Barra, que vai iniciando essas obras de contenção marítima da Praia de Sobral, nas proximidades do emissário submarino. Ao todo serão investidos 30 milhões de reais nos diferentes pontos onde serão executadas esta contenção. E como nós já antecipamos, o repórter Rogério Costa, do portal GazetaWeb.com, esteve no local e traz agora mais detalhes. Manhã de muita chuva aqui em Maceió e o GazetaWeb.com traz você até a obra que a Prefeitura vai iniciar aqui na região da Praia de Sobral. Trata-se de uma obra de contenção da ação das ondas sobre o pavimento, muito comprometido ao longo dessa faixa do litoral em virtude das ondas. Uma tecnologia holandesa vai ser utilizada com a montagem desses cubos retangulares e hexagonais, numa espécie de arquibancada que visa amortecer a força das ondas. 30 milhões de reais estão sendo investidos pela Prefeitura nessa obra. O prefeito JHC ficou de lançá-la hoje e você, naturalmente, já fica informado, uma manhã de muita chuva, a respeito da necessidade, né, de evitar a destruição desses equipamentos aqui, calçada, e também a ciclovia com essa obra de contenção. Para o Gazeta Web, Rogério Costa. E para a TV Mar também, meu amigo Rogério Costa, o versátil repórter do portal GazetaWeb.com e que todas as manhãs
está sempre abrilhantando, né, girando pelas ruas da cidade, no Jornal da Mix, apresentado pelos amigos Marcos Rodrigues e Thaís Cavalcante. E também está sendo aqui, né, uma das atrações do programa TV Mar News. Essa é uma obra de papel relevante que a Prefeitura Municipal de Maceió, com esses investimentos na ordem de 30 milhões de reais, está executando para poder trazer um pouco mais de segurança, já que com o avanço do mar, aí, de repente, aquela estrutura anterior acabou sendo totalmente destruída e levava riscos ali aos condutores, aos pedestres, às pessoas que praticam esportes, que tem aquela ciclovia que já estava totalmente destruída e que já era, assim, um clamor daquela sociedade, né, do pessoal que mora ali no Pontal da Barra para uma solução a este problema. Então, valeu mesmo essa iniciativa, é uma ótima notícia e nós vamos acompanhar o andamento dessa obra, trazendo mais informações nos próximos programas. Agora, saindo aqui da capital alagoana, nós vamos direto ao Agreste, saindo de um Rogério para outro. O Rogério Costa passando agora para o Rogério Nascimento, direto de Arapiraca, para trazer as últimas informações do Agreste de Alagoas. Ele que também faz parte aqui da equipe da organização Arnold Mello e todos os dias participa do TV Mar News. Rogério, com você. Com informações aqui da cidade de Arapiraca sobre uma modalidade criminosa que vem crescendo bastante nos últimos dias, arrombamentos a estabelecimentos comerciais e a residência que vem tirando o sono dos moradores aqui no Agreste. A polícia segue trabalhando, tentando inibir essa ação criminosa, mas todos os dias, infelizmente, são registrados boletins de ocorrências a respeito dessas ações criminosas, residências e estabelecimentos sendo arrombados e tendo pertences levados. Para você ter ideia, ontem 2 estabelecimentos comerciais foram alvo de criminosos durante a madrugada e 2 residências. Uma das residências arrombadas foi no sítio Alazão, onde foi levado dessa residência diversos pertences, a exemplo de notebooks, televisão. Em seguida, uma outra residência foi também arrombada no bairro Boa Vista, onde uma TV, copos e pertences da residência também foi levado por um criminoso. Essa ação, a polícia acabou prendendo em flagrante esse ladrão, que foi levado para a delegacia e segue à disposição da justiça. Após consultar a ficha criminal desse indivíduo, já era procurado pela justiça pelo mesmo crime, ou invasão à residência e também furtos. 2 casos também ainda de arrombamentos, esses estabelecimentos comerciais no centro de Arapiraca, onde 2 lojas foram alvos desses criminosos, onde vários pertences foram levados. Uma ação rápida da Guarda Municipal Patrimonial aqui da cidade conseguiu ainda recuperar diversos pertences de uma dessas lojas, roupas, calças, bermudas, blusas, que foram levadas por esses criminosos e entregues na central de polícia. Já preocupando não só os moradores, como também preocupando os empresários que vêm tendo um prejuízo muito grande com esses arrombamentos. De Arapiraca, Rogério Nascimento. É verdade, Rogério. Em Arapiraca tem crescido o número de arrombamentos, né? Durante o dia, ontem, nós acompanhamos pelo menos 3 notícias em Arapiraca, inclusive uma loja de eletrodomésticos que foi arrombada e que a polícia precisa agir, né? O circuito interno tem sido também um braço muito importante para a identificação das pessoas envolvidas por cometer esse crime. 2 homens e uma mulher. Esse caso que aconteceu em Arapiraca durante o final de semana e que teve grande repercussão também ontem por conta desse arrombamento a uma loja de eletrodomésticos e que o Rogério Nascimento já fala aí nessa sua passagem sobre a preocupação dos empresários por conta desta onda de arrombamentos, principalmente, não só no Agreste, mas principalmente na cidade de Arapiraca. O tema audiência de custódia e suas consequências foi muito bem escolhido, definido e que nós vamos ter a oportunidade de receber o advogado Bruno Calado, que atua na área criminal, para poder explicar quais as consequências em mais um Penal News. Bruno Calado, meu amigo, tudo bem? Que satisfação receber um amigo aqui numa quarta-feira excepcional, né? Depois do Dia dos Namorados, foi tudo tranquilo ao lado da doutora Natália, tudo certinho? Graças a Deus, meu amigo, prazer imenso estar aqui com você. Hoje, excepcionalmente, numa quarta, dando a sorte de tê-lo aqui ao meu lado e bebendo dos seus conhecimentos de oratória, de eloquência, de retórica, que é sempre muito, muito exemplar. Você escolheu o tema audiência de custódia e suas consequências. E a primeira pergunta que vou encaixar, doutor Bruno, é a seguinte: o que é, de fato, uma audiência de custódia? Veja bem, Videlão,
Quadro Penal News ele busca sempre estar trazendo temas, né, que estão circulando na mídia. Você, antes de iniciar o nosso Quadro Penal News, está noticiando a série de arrombamentos lá no município de Arapiraca. E há 15 dias trazíamos aqui o tema de crimes patrimoniais. Verdade. Não sei se você se recorda. Lembro. E falávamos sobre roubo, sobre furto, arrombamentos, o assalto, que não é um crime específico, mas é uma maneira pela qual o roubo é cometido. E isso vem crescendo bastante. Hoje trazemos o assunto audiência de custódia. Por que trazemos o assunto de audiência de custódia? Primeiro, necessário se faz, como você bem indagou, conceituar a audiência de custódia. É um nome estranho a muitos que não lidam com o direito, não lidam com a área criminal, a parte criminal do direito. E trazemos esse assunto, Viderlan. Lembre-se do recente fato midiático em que o cidadão foi preso em flagrante e amarrado por policiais. Então, esse tema audiência de custódia tem total concatenação com essa situação recentemente noticiada pela mídia. Mas, afinal, o que é a audiência de custódia? A audiência de custódia, Viderlan, ela é algo recente. Recente, digo, temos um Código Penal de 1940, um Código Processual Penal de 1941. Então, a audiência de custódia, meados de 2015, é algo recente. A audiência de custódia é toda aquela audiência da qual o réu que é preso, certo? O indivíduo que é preso, ele é submetido em até 24 horas a essa audiência e aí o juiz decidirá sobre pontos, terá a opção, né, de decidir sobre alguns pontos futuros daquele indivíduo que foi preso. Por exemplo, o juiz, numa audiência de custódia, ele mencionará fatos inerentes à prisão, não ao processo. Então, ele não adentrará o mérito da causa, ele não adentrará se o indivíduo agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, se estava sob o amparo de algum excludente de ilicitude, de tipicidade ou de culpabilidade. O juiz ficará restrito a situações inerentes à prisão, se houve tortura, se houve excesso por parte dos policiais, se não houve um mandado de prisão, se não houve um flagrante delito ali, então o juiz ficará restrito às condições da prisão. Então a audiência de custódia é isso, é um instrumento processual que no prazo de até 24 horas ele decidirá sobre o futuro daquele indivíduo que fora preso, seja preso por algum mandado de prisão, mandado de prisão preventiva, por exemplo, ou prisão temporária, ou seja pela prisão em flagrante, quando o indivíduo é pego cometendo logo após cometer aquele delito. Então fica claro, doutor Bruno, que a audiência de custódia, ela não pode também definir algo que não seja fora desse processo que o senhor citou, trazendo a possibilidade até mesmo de inocentar uma pessoa que já está cumprindo pena. Não é um tribunal, é verdade? A audiência de custódia não tem nada a ver, né? Não é um tribunal, não é um tribunal, Viderlan, não claro, presidida por um juiz do Tribunal de Justiça, isso é óbvio, mas não trata sobre o mérito da causa ali, o mérito do processo, o mérito da situação, do fato em concreto. Ele trata tão somente sobre a prisão. Então, o juiz ele pergunta coisas óbvias, diretas. A prisão foi feita de forma legal, o senhor foi torturado, os policiais se excederam com o senhor, teve mandado de prisão de fato. Ele não vai perguntar se o indivíduo cometeu aquele crime ou se deixou de cometer. Entendi. Ele não vai adentrar esse mérito. Eu costumo dizer que o juiz que preside a audiência de custódia, e eu faço menção, inclusive, ao livro do juiz Dr. Sandro Augusto, recentemente lançado, sobre a audiência de custódia, muito bem escrito. Ele traz um princípio famosíssimo, que é o princípio da fraternidade, famosíssimo entre os que dele faz uso, mas muito esquecido e muito desconhecido por muitos da área do direito. E depois eu vou ter a oportunidade de falar sobre o princípio da fraternidade aqui. Isso é muito importante. Bom. Mas na audiência de custódia, o juiz vai ficar restrito, por exemplo, a esses tipos de indagação. E eu comparo o juiz que preside a audiência de custódia, Viderlan, a um médico de pronto-socorro, a um médico de uma emergência. Se você, Viderlan, chega com algum problema cardíaco, mas você já tem um acompanhamento de um cardiologista de forma regrada, muito dificilmente aquele plantonista que está no hospital tomará alguma decisão séria sem consultar, sem lhe encaminhar ao seu cardiologista que vem lhe acompanhando. O seu cardiologista ele conhece muito mais o seu coração, do que aquele plantonista que está ali. Então, é o caso da audiência de custódia. O juiz ele não arcará com a responsabilidade, muitas vezes, de praticar um ato de prisão, um ato de soltura, sem deixar a responsabilidade para o juiz natural do caso. Vamos supor, uma vara de tráfico de drogas. Aqui a 11ª vara criminal é uma vara que lida com crime de tráfico de drogas. Então, o juiz que está presidindo a audiência de custódia, muito dificilmente atribuirá uma responsabilidade maior sem deixar para o juiz natural do caso.
Agora, doutor Bruno, quando se fala da audiência de custódia, a pandemia, ela não impediu o processo, né? Buscou, através de alternativas, como a maioria dos seres humanos, através da tecnologia. Hoje, as audiências de custódia, elas são realizadas de forma remota ainda. Como é que tem sido essa situação? Para chegar ao cliente, há necessidade de estar acompanhado também nessas audiências de custódia do advogado de defesa? Quais são as regras, por exemplo, dessa audiência de custódia? Veja bem, Vidal, muito pertinente a sua pergunta. Viemos recentemente de um período de pandemia onde toda a tecnologia tomou conta e ajudou o deslinde de processos, o deslinde de atividades judiciais. Durante a pandemia, as audiências de custódia funcionavam de forma virtual. Hoje, ainda há uma mesclagem. Certos juízes preferem, por exemplo, fazer uma videoconferência, o indivíduo lá na central de flagrantes e o juiz no fórum, mas, em via de regra, a audiência de custódia é algo presencial hoje em dia. Certo. É necessário a presença do Ministério Público, o promotor de justiça, o juiz presidindo a audiência e a defesa, seja via Defensoria Pública, seja via advogado de defesa particular. Necessário esse triângulo, essa pirâmide do judiciário, juiz, Ministério Público e advogado ou defensor público. Perfeito. Esclarecimentos que só o Penal News coloca à disposição do nosso telespectador com o advogado Bruno Calado. E sobre as decisões, quais as decisões possíveis em uma audiência de custódia, doutor Bruno? Veja bem, Videla, feitas essas perguntas todas pelo juiz ao custodiado, ao presidiário ali em flagrante ou preventivo ou temporário, que quer que seja, o juiz poderá tomar algumas decisões distintas. Por exemplo, ele pode relaxar a prisão em flagrante. O indivíduo chega lá preso em flagrante delito, mas de repente ele não tinha uma situação flagrancial. O indivíduo não foi pego cometendo ou logo após cometer o delito. Quando o indivíduo foge dos requisitos de uma prisão em flagrante, a prisão em flagrante deve ser relaxada, porque ela é ilegal. Então, o juiz ele pode vislumbrar esses requisitos se não houve uma prisão em flagrante. Por exemplo, o indivíduo foi pego por roubo, foi pego por furto, mas aí o indivíduo só foi achado 3 dias depois, não estava em perseguição e foi levado preso em flagrante. O indivíduo não estava cometendo, não foi logo após cometer aquele crime de furto. Então, afastar-se-á um dos requisitos principais da prisão em flagrante. Então, o juiz pode relaxar a prisão em flagrante. Mas o relaxamento da prisão em flagrante não impede uma segunda decisão que o juiz pode tomar: converter o flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão muito conhecida e muito decretada pelo judiciário alagoano, principalmente, quando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por exemplo, garantia da ordem pública, que aquele indivíduo não volte a cometer novos delitos. Por exemplo, obstrução da investigação criminal, da instrução criminal, quando aquele indivíduo, se ficar solto, ele de repente matar uma testemunha, famoso queima de arquivo, né? Então, o juiz pode decretar a prisão preventiva com base nesses requisitos. É a segunda decisão a ser tomada. Sim. Ou uma terceira, conceder a liberdade e de repente aquele indivíduo foi pego por furto, foi preso em flagrante, o flagrante foi homologado, ou seja, estava todo legalizado, certo? Mas o indivíduo diz: olha, você é réu primário. Você tem residência fixa, você tem trabalho fixo, né? O crime não teve violência ou grave ameaça, não foi um crime gravoso. Então, eu vou conceder a liberdade provisória, mas vou lhe impor uma fiança. Ou não vou lhe impor uma fiança, mas vou impor uma medida cautelar. E aí a tornozeleira eletrônica, e aí a proibição de se ausentar da comarca, e aí a necessidade, a obrigação, o dever de se apresentar mensalmente ou semanalmente ou trimestralmente numa vara para justificar suas atividades. Existe um rol grande de medidas cautelares trazidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, essas 3 decisões, Viderlan: ou relaxar ou homologar a prisão em flagrante, ou converter em prisão preventiva, ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança e com ou sem a aplicação de medidas cautelares. São essas decisões que o juiz de audiência de custódia pode tomar. Uma última colocação, doutor Bruno, a respeito da forma em que o indivíduo ele é conduzido, que ele é preso, que ele é detido naquele momento. Ao ser amarrado, por exemplo, diante de assuntos já divulgados e ganhou uma grande proporção, né? Transformou em um assunto midiático esse, mas como pode ser enxergada a situação de um indivíduo que foi preso, mas consequentemente amarrado durante essa abordagem? Qual a análise? Veja bem, Videlan, na justiça, a justiça não é uma ciência exata, não é uma matemática. Então, eu costumo dizer que todo ponto de vista é visto através de um ponto, não é verdade? É verdade. Então, temos o ponto de vista acusatório, temos o ponto de vista do julgador, temos o ponto de vista da defesa.
O que é que se trata ali? Quais são as versões? Aquele indivíduo estava cumprindo pena em regime aberto, ou seja, ele já tinha sido condenado por um outro delito, certo? E aí foi pego em flagrante delito, cometendo o crime de furto num mercado público em São Paulo, se não me engano. Aquele indivíduo, ao ser dada a voz de prisão para ele apresentou resistência, apresentou voracidade com relação aos policiais que estavam ali efetuando o ato de prisão em flagrante. É tanto que os policiais requereram reforço, né, para mobilizar aquele indivíduo. Algemaram aquele indivíduo. Mesmo com as algemas, o indivíduo apresentou risco aos policiais, dizendo que ia pegar a arma de um policial daquele, que ia fugir, né, chutando policiais, etc., até porque ele estava com as pernas soltas. E aí o que os policiais acharam ali naquele momento como algo de, vamos supor, um estado de necessidade para conter aquele indivíduo, amarrá-lo. E aí foi esse o entendimento do judiciário. Não houve o emprego de tortura. O advogado desse indivíduo defende que, muito embora o crime tenha sido cometido, tenha sido confessado, e aí o advogado defende que foi o cometimento de um furto famélico. Já ouviu falar essa expressão? Nunca ouvi, né? Furto famélico é quando alguém comete algum furto para comer, para saciar a fome. Ah, entendi. Ele estava com 2 caixas de chocolate e disseram que ele furtou para se alimentar. Essa é a tese da defesa. Mas não afasta o cometimento do crime. O furto famélico ainda assim é um delito, certo? Mas o advogado também defende que houve emprego de tortura. Só que o conceito do emprego de tortura, Viderlan, é quando há o emprego de violência para obter alguma informação ou alguma confissão. E naquele momento não houve um emprego de violência para combater, para obter alguma informação ou confissão. Houve um emprego de certa violência para contenção de um indivíduo que estava apresentando risco ao poder de polícia. E foi esse o entendimento consolidado do juiz que decretou a prisão preventiva. E aí o juiz analisou o flagrante, homologou o flagrante. Não, o flagrante aqui foi legal, não houve emprego de tortura. Certo. E aí eu vou converter em prisão preventiva. Por quê? Garantia da ordem pública, aquilo que eu lhe disse. O indivíduo já estava solto, regime aberto, mas já havia sido preso, estava cumprindo pena em regime aberto e estava cometendo novo delito. Então o juiz, o ponto de vista, o entendimento do magistrado foi o seguinte: se eu deixar esse indivíduo solto novamente, ele vai cometer novos delitos. Então, vai ficar preso preventivamente. Essa foi a análise desse caso, Viderlan. Eu quero aproveitar aqui, já pegando esse gancho, para narrar uma outra situação que me deixou por demais indignado. E também foi muito noticiada pela mídia, que foi o caso do advogado que foi expulso do plenário do júri por um magistrado ao oferecer um copo com água para uma testemunha. Isso é um absurdo, Viderlan, isso é um absurdo, eu sou totalmente contra. Os juízes acham que são deuses. Não estou falando em toda... Generalizando. Não estou generalizando. Claro, toda regra tem sua exceção. Temos excelentes magistrados, respeitosos magistrados, mas temos aqueles revestidos por arrogância e com Deus na barriga. Quem encarna o poder se acha no direito de tudo, né? Mas isso está sendo combatido. O juiz não poderia ter expulsado aquele advogado em hipótese alguma. O juiz não está acima do advogado, em hipótese alguma. O advogado está ali ladeado pelo juiz, ladeado pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, principalmente no tribunal do júri, onde o advogado exerce a plenitude da defesa. Vai processar o juiz? Com certeza. Vai processar o juiz, acionou já o CNJ para que tome as medidas cabíveis, esse juiz se excedeu, né? Eu ali, Viderlan, eu lhe juro, eu fiquei tão indignado que eu jamais sairia preso sozinho daquele tribunal do júri. Jamais sairia preso. Eu pediria também para os policiais prender aquele magistrado pelo crime de abuso de autoridade. Ele praticou o crime de abuso de autoridade. Está nítido, notório, que houve a prática do crime de abuso de autoridade. Só sairíamos de lá juntos. Ou juntos, ou eu e ele, ou nem eu nem ele. Certo? Mas ali foi um absurdo e a OAB deve cair em cima para coibir, para proibir a atitude dessa natureza por quem se acha no direito de tudo. Bruno Calado, com o quadro Penal News, voltará na próxima terça-feira, já com a nossa Porlane Santos aqui no comando do TV Mar News. Obrigado, Bruno. Bom final de semana para você. Uma ótima extensão de semana e final de semana também, viu, Bruno? Com certeza, Viderlan. Eu agradeço. Mais uma vez, um aprendizado muito bacana aqui com vocês, muito bem recepcionado, e até a próxima terça, com fé em Deus. Depois da participação do Bruno Calado com mais um Penal News, nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos continuar trazendo muitos outros assuntos, ainda hoje, no TV Mar News. Voltamos já.